Olá, boa tarde. Angola registra mais 2 mortes por cólera nas últimas 20 de junho. Está no ar o Hoje Notícias. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, prestou nesta sexta-feira uma homenagem aos heróis tombados na histórica Batalha do Cuito, com a deposição de uma coroa de flores no memorial erguido em sua memória na capital do Bié. Durante o ato, a dirigente reconheceu o contributo inestimável dos combatentes e destacou a importância de honrar não apenas os heróis já falecidos, mas também os que ainda estão vivos, como forma de agradecimento e preservação da memória de resistência nacional. Viemos aqui hoje honrar os homens e mulheres que tombaram na luta pelo seu território, portanto, homens e mulheres que sucumbiram então na longa guerra civil que o nosso país infelizmente atravessou. Mas uma saudação também, homenagem também aos sobreviventes desta batalha, que seguramente trazem na sua alma, trazem no seu corpo as cicatrizes desta tragédia. Portanto, este monumento é um símbolo da resistência e da luta do povo aqui do Cuito. Okay. Estes homens, além de se darem para a liberdade do Cuito, muitos também se deram para a independência de Angola. Alguns, como o caso do jornalista Bela Abraão, foram condecorados pelo Presidente da República no âmbito dos 50 anos de independência nacional. Exatamente, o camarada Presidente João Lourenço tem dado este sinal da necessidade de honrarmos os nossos heróis, aqueles que já faleceram, mas também aqueles que ainda se encontram em vida. Portanto, é uma forma da pátria, do povo angolano, de mostrar o seu profundo agradecimento por tudo quanto esses valorosos heróis da resistência, valorosos heróis da nossa luta de libertação nacional, mas também da guerra civil que nós tivemos no nosso país. Sr. Vice-Presidente, faz 31 anos desde que a guerra civil na província do Bié praticamente culminou com o cerco e 22 anos desde que esse cemitério dos mártires do Cuito foi construído já em outubro próximo. Para já, o que se fazer para, portanto, ser um monumento que eleve a educação para a paz e também que esforços podem ser feitos para continuar a preservação deste memorial? Exatamente, o governo tem estado a fazer esse esforço, aliás, tem estado a dar atenção especial também a esses monumentos, a esses símbolos de luta, mas essencialmente símbolos de unidade nacional também. Portanto, o Cuito passou pelo que passou. Eu costumo dizer que quem viu o Cuito naquela altura e quem vê o Cuito hoje consegue verificar nitidamente que estamos a crescer, que há desenvolvimento e que a paz é sim o nosso maior ativo, porque só através da paz nós conseguiremos continuar a desenvolver Angola. A cerimônia marcou o início do segundo dia de uma visita de 3 à província do Bié, destinada a reforçar os laços entre a direção central do partido e as suas estruturas locais. Na ocasião, a primeira secretária provincial do MPLA no Bié, Celeste Adolfo, destacou o gesto da vice-presidente e expressou satisfação pelo facto da direção do partido estar no terreno para constatar em loco o grau de organização interna e ouvir as preocupações das populações. Uma satisfação enorme, porque a direção do partido pensou em trabalhar esses dias com as bases e ontem começamos esse trabalho, desde as 16 horas que estamos com a nossa camarada vice-presidente. Falamos muito sobre a vida interna, sobre a organização do nosso partido, sobre a coesão e sobre o trabalho. E hoje estaremos a rumar para o município do Andulo, onde também a camarada vice vai constatar em loco a organização do partido, da OMA e da JMPLA, vai ouvir também os problemas desses militantes e de forma muito geral da população do Andulo, e temos certeza de que, como já tem sido o MPLA em resolver os problemas da população. A agenda do segundo dia da vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, é preenchida por deslocações ao Andulo,
onde reúne com os comitês municipal de ação do setor do partido, vai encontrar-se com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido e também vai conceder audiências a líderes religiosos de diferentes denominações. O grupo africano na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, enalteceu a adoção por Conselho da proposta do programa da 4ª Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento a ser submetida aos chefes de Estado e de Governo que se reúnem de 30 de junho a 3 de julho em Sevilha, na Espanha. Segundo o comunicado da Missão Permanente de Angola junto das Nações Unidas em Nova Iorque, a proposta do programa prevê um segmento de abertura seguido do debate geral, várias sessões temáticas, eventos paralelos e mesas redondas, em que se destacam temas como a mobilização e alinhamento de recursos públicos, o aproveitamento de negócios e finanças e revitalização da cooperação internacional. Para o desenvolvimento, ao falar em nome do Grupo Africano, o presidente permanente de Angola junto das Nações Unidas, o embaixador Francisco José da Cruz, reconheceu que o documento aborda inúmeras prioridades para o continente em diversas áreas importantes de financiamento para o desenvolvimento, inclusive em relação à dívida. As autoridades da província de Benguela confirmaram o registro de 13 casos de poliomielite. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo delegado da Organização Mundial da Saúde para a Erradicação da Polio, à saída de um encontro em que manteve com os responsáveis comunitários, tendo em vista a realização de uma campanha de vacinação contra a doença. Benguela tem em vista a vacinação contra a poliomielite em mais de 500 mil crianças dos 0 aos 5 anos. À saída do encontro com os agentes comunitários, o coordenador de Iniciativa Global para a Erradicação da Polio, da OMS, fala do contexto atual da província sobre os casos de poliomielite. Neste momento, o Benguela tem 13 vírus confirmados de polio deste ano. E também 2 mais vírus a nível outras províncias, mas neste momento o Benguela, o vírus está ativamente circular em 4 municípios da província, são o município de Benguela, Cubal, Baía Farta e Bocoio. Então, por essa preocupação, estamos a trabalhar para rapidamente responder e interromper a transmissão. Em resposta, a organização, em coordenação com a Delegação da Saúde em Benguela, tem preparada 2 rondas de campanha de vacinação contra a doença. Está planificado 2 rondas de campanha de vacinação contra a polio, em 2 rondas. E a primeira ronda vai sair no dia 27 até 29 de junho, segunda ronda 25 até 27 de julho. Então, queremos a colaboração de todo, a partir de a nível alto, autoridades alto nível, até comunidade. Precisamos participação de todo nesta campanha de casa a casa para melhor desempenho. A resistência por parte dos encarregados de educação que proíbem os filhos de tomar a vacina continua a ser preocupação das autoridades. Às vezes é a falta de informação dos pais em relação ao que vai ocorrer, não é? Então, por isso é que nós temos que comunicar os responsáveis de creches para comunicar os encarregados de educação dessas crianças que estão nas creches, que no final de semana, dia 27, 28 e 29, ocorrerá então a campanha para crianças menores de 5 anos e que os pais devem ceder. O nosso objetivo é não deixar nenhuma criança de fora, porque nós queremos interromper a circulação do vírus a nível da província de Benguela e não só, a nível do país. A Igreja Evangélica Reformada de Angola está preocupada com o aumento significativo do surto de cólera que o país enfrenta e, por isso, mostra-se disponível em cooperar com o Estado angolano no combate à doença. A confirmação é do reverendo da denominação religiosa, Alberto Daniel. Para saudar os 103 anos da Igreja Evangélica Reformada de Angola, que se assinala 25 de junho, a IERA vai realizar várias atividades até o final do mês.
Desde a campanha de recolha de lixo, tendo em conta o surto de cólera que o país enfrenta, atividade cultural e evangélica, entre outras, o secretário e representante legal da Igreja Evangélica Reformada de Angola, reverendo Alberto Daniel, garantiu que a IERA está preocupada com a situação atual da cólera e que tem desenvolvido vários mecanismos para combater a doença, ao apontar os perigos causados pela mesma. A cólera mata. Nós orientamos as nossas comunidades primeiro para exatamente respeitar as medidas traçadas pelo Ministério da Saúde de como nós devemos proceder. Este é o primeiro passo que nós temos dado. E não só, não paramos até lá, temos tido alguns debates e temos tido também alguns seminários, ou seja, encontro de esclarecimento naquilo que nós devemos fazer. Alberto Daniel mostrou-se também preocupado com o índice elevado de criminalidade ao abordar o papel da família na formação do homem. É necessário e de uma forma repetitiva sentarmos com os nossos filhos no sentido de brindar a eles uma educação. Muitas das vezes nós temos dito de que a escola vai educar a nossa criança. O vizinho vai educar, não é certo. Nós, como os pais, é que temos que inculcar a ele ou a ele, nós é que temos que formatar a educação. A Igreja Evangélica Reformada de Angola fundou-se a 25 de junho de 1922. Conta com mais de 2 milhões de membros espalhados pelo país. Dados do Ministério da Saúde dão conta que Angola registrou nas últimas 24 horas 83 novos casos de cólera e 2 mortes. A província de Luanda continua no topo da lista com mais casos da doença, seguida das províncias de Benguela, Bengo, Namibe e Kwanza Sul. Do total cumulativo, Angola já soma 26.506 casos e até o momento 748 pessoas já morreram de cólera. Angola e a Santa Sé analisaram hoje o quadro da cooperação bilateral entre ambos. O assunto dominou a audiência a que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao Núncio Apostólico em Angola, Dom Crispim Dubiel, que foi no Palácio da Cidade Alta, acompanhado pelo Arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias. No final da audiência não foram prestadas declarações à imprensa, mas ao que se sabe, as partes analisaram o nível da parceria entre Angola e o Estado do Vaticano. As relações entre Angola e a Santa Sé são marcadas por um acordo-quadro que estabelece a cooperação entre os dois Estados com foco no bem-estar espiritual e material da pessoa humana e na promoção do bem comum. O acordo reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola e a titularidade dos seus imóveis, incluindo escolas e centros de saúde. As relações diplomáticas entre os dois países foram formalizadas em 1997. A visita do Núncio Apostólico ao Palácio Presidencial acontece dias depois do chefe de Estado ter constatado o andamento das obras de requalificação da Vila da Mushima e o local onde será edificada a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Mushima. Está cada vez mais frequente em Luanda o abandono de crianças em contentores e lares de acolhimento. Especialistas afirmam que, em muitos casos, o problema está relacionado com a condição social precária de algumas famílias e, por isso, apelam que o governo reforce as políticas de proteção aos mais desfavorecidos. Uma atitude que, aos olhos da sociedade, é considerado um pecado. O abandono de crianças em contentores ou em lares de acolhimento tem sido cada vez mais frequente no país. O mototaxista Francisco José diz não compreender o que passa na cabeça de quem o faz, por considerar o ato vergonhoso e reprovável. Nós já estamos a nascer para o futuro, para o país desenvolver. Agora, quando nós nascemos e deitamos no lixo, é triste mesmo. Agora não sei se o que passa com eles, se é frustração ou mesmo bebida, como é que é. Agora não sinto como é que
que eles passam na vida deles mesmo. Já assim a Rosa compara os tempos. Depois lhe bota, mas isso é feio mesmo. O abandono infantil é uma realidade alarmante que afeta milhares de crianças em Angola. O sociólogo Altino Kisanga explica que a pobreza, falta de apoio ou estigma social são algumas das causas desse problema. O surgimento constante de situações referente a crianças, não é, a serem abandonadas em contentor de lixo e etc., está muito relacionado com a falta de preparo, a falta de socialização dessas mães. Um outro elemento também está muito relacionado com as condições sociais, que muitas delas se encontram. Essas famílias até podem ser carentes, mas o Estado, no âmbito daquilo que é a sua responsabilidade social, deve potenciar estas mesmas famílias no sentido de que ela não cumpra cabalmente com aquilo que é a sua responsabilidade. Altino Kisanga destaca a reintegração familiar como o melhor remédio para essas crianças, pois a inserção delas em lares de acolhimento acarreta outros problemas. Uma das consequências é o facto dessas crianças não serem afetadas do ponto de vista psicológico. A outra consequência é o facto dessas crianças perderem a oportunidade de terem uma educação que era sólida e consistente. Por outra, muitas dessas crianças perdem a oportunidade até mesmo de se formarem do ponto de vista intelectual ou cognitivo, porque não tem quem coloque a escola, não tem quem dá a alimentação. No âmbito da sua integração, devem ser dadas às suas famílias biológicas. Para quê? Para melhor acompanhamento, para melhor cuidado, para melhor educação. O especialista apela por maior sensibilização no seio das famílias. Ter filho passa por um processo de preparação. Temos de consciencializar as pessoas que filho é responsabilidade. No primeiro semestre de 2025, o Instituto Nacional da Criança, INAC, registrou em diversas províncias do país 170 casos de abandono de crianças praticados pelos próprios progenitores ou outros familiares. Voltamos a falar da jornada do MPLA na província do Bié e lá está a repórter Fernanda Gonga, que é enviada da Rede Girassol. Fernanda, boa tarde, bem-vinda. Por esta altura já estás em outro ponto desta província. Que momentos marcam hoje a agenda de Maraquiosa? Pela camarada Celeste Adolfo, primeira secretária provincial do nosso partido no Bié. Boa tarde, Manuel Camarada vice-presidente, todos os telespectadores para além da honra que nos confere, a vossa presença neste município também nos inspira e representa para todos os filhos e filhas do Andulo, não só no seio dos militantes do glorioso MPLA, mas também para os munícipes em geral, um marco emblemático inesquecível que permanecerá para sempre na memória coletiva dos andulenses. Estamos profundamente agradecidos, camarada vice-presidente, por incluir da vossa apertada e sublime agenda de trabalho a província do Bié, o nosso agora privilegiado município do Andulo, porque certamente reforçará a coesão interna, contribuirá para a unidade dos camaradas e estimulará o trabalho partidário e não só, e fortalecerá as estruturas do partido reunião em que a vice-presidente não está só, mas faz acompanhar vários membros do Comitê Central, deles o secretário-geral do Comitê do Partido, também aqui o secretário para a informação, a secretária-geral para a honra, também aqui com a secretária provincial, a primeira secretária, no caso, provincial do Bié, que está a acompanhar este ato que vai culminar na tarde de hoje com audiências que vai considerar vários líderes religiosos após então ausentar-se daqui do Andulo. Conforme nós conseguimos observar, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso município do Andulo, camarada vice-presidente. Várias pessoas nesta o nosso muito obrigado. Fala MPLA todos para as bases,
todos para as comunidades. MPLA chama municipal do Andu, onde MPLA chama vai fazer a sua intervenção. O objetivo em 2027, da visita, conforme foi avançado, é conhecer como está a organização interna, sobretudo nas organizações de base, como está a estrutura do partido, e também ouvir outras situações inerentes à vida da população residente aqui no município do Andulo, que é o espaço em que a vice-presidente está a visitar nesse segundo dia dos 3 que foram reservados para a visita. Manuela Costa, é o essencial de informação que nós podemos avançar. O momento aqui é de euforia e nós vamos continuar a acompanhar tudo que gira à volta desta visita de trabalho da vice-presidente. Boa tarde, Fernanda Gonga, e obrigada por estas informações a partir do BIE. E os deputados aprovaram nesta quinta-feira a nova composição de membros para a Comissão Nacional Eleitoral, depois do Tribunal Constitucional ter considerado improcedentes os 2 processos interpostos pelo grupo parlamentar UNITA. A designação dos membros da CNE, indicados pelo MPLA, obteve 102 votos a favor, 69 votos contra e nenhuma abstenção. Os parlamentares aprovaram também a proposta de lei que aprova o regime geral dos fundos públicos e da proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional de Angola. A designação dos membros da CNE, indicado pelo MPLA, obteve 102 votos a favor, 69 contra e nenhuma abstenção. Já o PRS teve 102 votos a favor, 70 contra e nenhuma abstenção. A FNLA mereceu 103 votos a favor, 70 contra e nenhuma abstenção. Para o PHA, foram 103 votos a favor, 70 contra e nenhuma abstenção. Com esta designação, a Comissão Nacional Eleitoral mantém a estrutura com 9 comissários indicados pelo partido MPLA, 1 pelo PRS e igual número para a FNLA e pelo PHA, à luz das eleições gerais de 2022. Entretanto, a UNITA adiou a designação de membros. De acordo com a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, o grupo parlamentar da UNITA vai, a seu tempo, apresentar os nomes dos 4 membros que vão fazer parte da CNE e dos efeitos das causas ser publicado em Diário da República. Discutiu e votou na generalidade a proposta de lei sobre a codificação das unidades territoriais, o projeto de resolução sobre a apreciação do relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao 4º trimestre de 2024. No concerne ao balanço de execução do 4º trimestre de 2024, damos nota que, em termos de receitas totais, foram arrecadadas cerca de 5,7 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 23% face ao OGE e um aumento de 22% face ao período homólogo. Relativamente às despesas, foram executadas despesas totais na ordem dos 6,05 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 24% em relação à despesa total orçamentada e um aumento de 41% comparativamente ao período homólogo. A sessão ficou igualmente marcada pelo voto contra do MPLA à proposta da UNITA sobre os episódios de violência registrados na província do Ambo. Para o Partido dos Camaradas, a verificação e apuração dos factos cabe às autoridades competentes. Condenar, repudiar, por um lado, por outro lado, manifestar apoio às vítimas e apelar à sociedade à não violência. E o voto de protesto serve exatamente para isso. A Assembleia Nacional, em sede desse espaço, em sede da Assembleia, em sede de sessão plenária, enviar um recado forte à sociedade. E, infelizmente, nossos irmãos do MPLA votaram contra essa nossa pretensão, que é regimental, que visa tão somente condenar, em grande medida, repudiar e apelar à não violência. O voto contra do grupo parlamentar do MPLA visou, sobretudo, passar uma mensagem daquilo que tem a ver com a separação de intervenção dos órgãos de soberania. Como sabe, o facto, ocorreram violências numa das províncias do país, no Ambo, este é um facto. Todavia, é importante permitir que os órgãos de soberania que estão efetivamente a trabalhar para que desses factos que têm a ver com a violência se compreendam
claramente se houve ou não atos de intolerância política. Estamos aqui em sede de eventuais casos de intolerância política. A Assembleia Nacional, o Grupo Parlamentar do MPLA entende que a Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania, não deve, ter uma opinião já formada sobre matérias que estão em sede de instrução por parte dos órgãos competentes. O plenário da Assembleia Nacional aprovou na globalidade a proposta de lei que estabelece o regime geral dos fundos públicos com 98 votos a favor, 72 abstenções e nenhum voto contra. O diploma visa reformar o quadro jurídico aplicável à criação, organização, gestão, fiscalização e extinção dos fundos públicos, conferindo-lhes maior eficácia e alinhamento com os princípios da boa governação. Nesta quinta-feira, a Assembleia Nacional registrou ainda a movimentação de deputados, apreciou e aprovou na generalidade a proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional, a proposta de lei das condecorações e distinções da Polícia Nacional e o projeto de autorização para a adoção das menores Paloma Tulang e Celina Tulang. 12h26, é momento para a primeira pausa. Até já. De regresso à informação, foi assinado um protocolo de cooperação entre o INADEC e a Escolha do Consumidor. O documento visa promover a parceria e o intercâmbio institucional na formação, educação e defesa dos direitos do consumidor. A parceria entre o INADEC e a Escolha do Consumidor visa fortalecer a proteção dos direitos dos consumidores e promover escolhas de compra mais conscientes, ajudar as marcas a saberem onde melhorar. Ouvir o consumidor, prestar serviços, prestar estudos de mercado, prestar factos reais às empresas para que possam perceber qual é a experiência que os nossos consumidores têm na utilização de produtos e serviços e, com isso, as marcas saberem onde é que podem melhorar. Esse é o objetivo final. Esta parceria com o INADEC, no fundo, é um juntar de forças para garantir isso mesmo, para dar mais, por um lado, orgulha-nos esta parceria, porque é também um reconhecimento por parte do INADEC na importância, na transparência e na verdade deste projeto, da Escolha do Consumidor, dos estudos que fazemos, mas também do selo que as marcas que, no fundo, pela voz do consumidor apresentam este selo, significa que essas foram aquelas que melhor serviço prestaram ao consumidor. E, portanto, a parceria com a INADEC é uma aposta destas duas entidades em juntas prestarmos ainda melhor um serviço ao consumidor e às empresas, porque é no juntar das forças dos dois que está o ganho. O INADEC, como órgão público, atua na defesa e educação do consumidor, enquanto a Escolha do Consumidor avalia e classifica marcas com base na satisfação do cliente, auxiliando-os em decisões de compra. Várias são as denúncias que o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, tem recebido. Nós estamos há 5 anos com a nossa linha 126, é um número muito fácil, qualquer um dos presentes dos consumidores pode ligar para o 126, terão todo o apoio possível. Depois temos no Instagram, no Facebook, as páginas do INADEF Angola, que está disponível para se fazer qualquer tipo de denúncia e nós darmos o devido tratamento. E as respostas da origem da denúncia que é recebida, ela também pode ser partilhada pela mesma via. E, como sabe, do ponto de vista estatístico, depois entra naquilo que é o trabalho desenvolvido pelo INADEC. Por exemplo, no mês que passou, tivemos muitas evidências para serviços prestados por oficinas, compra de casas em condomínios que não oferecem qualquer credibilidade para a realização desses negócios, prestação de serviço, o atendimento a nível dos operadores econômicos ainda é uma situação que deve-se ter em conta a melhorar.
Também temos a venda de viaturas com defeito. E depois tem um outro problema que também estamos a trabalhar com as outras instituições afins, que é a compra nas redes sociais. E nós vamos fazendo esse trabalho de educação para se ter muito cuidado a se fazer opções de compra a nível das redes sociais, porque não oferecem muita credibilidade. A escolha do consumidor faz estudos de mercado, ausculta, inquire os consumidores nos vários setores para perceber o que eles mais valorizam e para perceber qual é a experiência que eles têm, seja na utilização de um determinado seguro automóvel, seguro de vida, um plano de telemóvel, enfim, na compra de um carro, em tudo aquilo que são serviços e produtos. Portanto, nós ouvimos os consumidores e prestamos esse serviço às empresas. E as empresas assim vão poder perceber onde podem melhorar, onde já são boas. Isto é a base da escolha do consumidor. Em cada categoria, em cada setor, a marca que obtiver a melhor classificação na voz do consumidor vai poder dizer ao mercado e mostrar o selo escolha do consumidor, dizendo: este ano eu fui, neste produto, neste serviço, aquele que fui melhor avaliado pelo consumidor e, portanto, eu sou escolha do consumidor neste ano. A colaboração entre o INADEC e a escolha do consumidor visa unir esforços na proteção e educação do consumidor, utilizando diferentes ferramentas e plataformas para o alcance do público. Vamos à página desportiva. A próxima edição do Girabola vai contar com 3 novos árbitros. Por outro lado, o órgão reitor avança que não existe corrupção na arbitragem. A arbitragem continua a ser um dos focos da Federação Angolana de Futebol. Nesta terça-feira, por exemplo, o presidente do Conselho Central de Árbitros, Hélder Martins, garantiu que não existe corrupção na arbitragem angolana. Mas nós não podemos falar de corrupção na arbitragem. Não existe corrupção na arbitragem. Se tivermos que falar em corrupção, nós temos que falar corrupção no futebol. E quem faz o futebol? São os agentes de futebol, não são os árbitros. Quem são os agentes de futebol? São os dirigentes, são os jogadores, são os árbitros, são até terminar. Então vamos começar a mudar o paradigma e os nomes. Se falarmos em corrupção, temos que dizer: existe corrupção no futebol. E se quisermos combater, vamos combater todos. Se nós estamos a punir os árbitros, vamos começar a punir agora os dirigentes também. Aliás, isto não é um desejo meu, é um desejo da direção da Federação. O antigo árbitro internacional angolano, agora nas vestes de dirigente desportivo, avançou ainda que para a edição de 2025-2026 do Girabola, 3 árbitros farão as suas estreias na prova e 6 serão despromovidos. Para o próximo Girabola, tanto o próximo Girabola FAF-ANCAF, naquilo que é a nossa perspectiva, estamos a concluir agora as classificações dos árbitros assistentes e comissários, para então selecionarmos já agora quem deverão ser os próximos candidatos e os próximos árbitros que vão participar no Girabola da época 2025-2026. Para isto, vamos proceder à despromoção de 6 árbitros da primeira divisão e vamos proceder à promoção de 3 árbitros da segunda divisão, que estivemos a acompanhar no campeonato da segunda divisão, que nos deram boas garantias para o futuro. É lógico que é o que nós chamamos de diamante bruto, mas que, bem acompanhados, acreditamos que têm muito potencial para substituírem alguns que nós vimos que, pronto, de alguma forma também durante o campeonato a prestação não foi muito boa. E, como tudo, tal e qual as equipas participam e pontuam para saírem primeiro, segundo, terceiro e por aí fora, acho que não conseguem então chegar a esta pontuação, são despromovidas para as competições de baixo e nós vamos proceder da mesma forma. Recordo que o valor de 33.758.000 kwanzas é o montante gasto pelo Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol, com custos inerentes à arbitragem na última temporada do Campeonato Nacional da Primeira e Segunda Divisão. O antigo basquetebolista angolano Vítor Musade é de opinião que Angola pode participar nos próximos Jogos Olímpicos na modalidade de basquetebol 3 contra 3.
O ex-internacional angolano continua a trabalhar em prol do desenvolvimento do basquetebol angolano. Agora, como promotor do projeto FIBA 3 contra 3, Vítor Musade garantiu em entrevista exclusiva à Rede Girassol que, nesta modalidade, Angola tem descido ao que o ranking diz respeito. Temos, mas esse ranking vai perdendo posição, porque os jogadores devem jogar. Acabamos agora o KFC 3-on-3. Jogadores que a maior parte deles já jogaram em outros campeonatos nossos, precisam de realizar mais campeonatos. Depois, aí tem que existir uma política de dar oportunidade a quem joga realmente, conhece as normas, e não atletas de clubes que, por exemplo, são amigos ou são atletas de um treinador específico que foi escolhido para juntar alguns para participar no 3x3. Temos que entender que existem jogadores para uma modalidade específica e outros por 5x5. Sobre a possível participação de Angola no próximo Jogos Olímpicos, Musade respondeu: nós temos que abraçar a mudança, temos que colocar as pessoas certas no sítio certo e realmente ter uma independência naquilo que eu pensar, ou aplicar e eu selecionar. Se nós conseguimos fazer uma coisa por meritocracia, em que o talento e a rua fala, nós realmente conseguimos criar um movimento. E os movimentos vêm da pureza daquilo que foi feito. Se nós colocarmos os vencedores e quem domina as ruas a representar o país, nós estamos a apresentar o espelho da comunidade. E nós temos a comunidade a apoiar o seu vizinho, o seu sobrinho, que joga aí, não tem clube, porque infelizmente não se enquadra no basquetebol organizado. E no 3x3 ele se revê e, por exemplo, nós demos prémios monetários. Nós tivemos casos em que miúdos saíram dali emocionados, alguns desmaiam de felicidade, porque voltavam para casa com valores monetários para ajudar em casa. Recordo que Vítor Musade é promotor do projeto de basquetebol 3 contra 3 desde 2015. O Al-Ahly do Egito perdeu diante do Palmeiras do Brasil por 2-0. Já o Inter Miami de Lionel Messi derrotou o Futebol Clube do Porto com o resultado de 2-1 em partidas da segunda jornada do Grupo A. Daqui a pouco, a Sociedade Civil dos Camarões apela a eleitores a rejeitarem Paul Biá nas próximas eleições. É depois do intervalo. Hoje Notícias volta já. Estamos de volta a olhar para a economia. Alguns populares em Luanda reclamam pelo elevado número de notas, sobretudo as de 5.000 kwanzas, que saem danificadas dos terminais de pagamento automáticos ATMs. A troca de dinheiro rasgado, nenhum estabelecimento comercial chega a custar 200 kwanzas, o que reduz ainda mais o poder de compra de muitas famílias. Em Luanda, tem sido recorrente o número de notas, sobretudo de 5.000 kwanzas, que saem danificadas nos aparelhos automáticos, vulgos ATMs. Apesar de os usuários dos cartões multicaixa recorrerem à agência bancária onde estiver o ATM para substituir a nota, ainda assim cria grandes constrangimentos, como conta o cidadão Nestor Utucaiana. Dá sempre notas danificadas que você chega até no local ou no mercado, no táxi, e te negam o valor. Você tem que voltar novamente com o valor em casa, não consegues fazer nada. Às vezes saem notas mesmo grandes. Estamos a dizer o valor de 5.000, 2.000 e por aí em diante. Cipriano Lopes é outro cidadão que já foi vítima de levantamentos de dinheiro roto no ATM. Conta o seu episódio. Uma vez dessa, fui tirar o dinheiro no ATM, fui à farmácia para fazer compra dos medicamentos para mim mesmo. Então a nota estava mesmo mal, era num domingo. E também a bomba mais próxima da minha área estava fechada. Também não tinha mais outro valor para pegar táxi, para chegar, para ir tocar o valor. Então tinha que procurar alguém para emprestar o valor para poder comprar os medicamentos. Zulmira Dembo já viveu esta situação inúmeras vezes. Avança que quando não pode trocar o dinheiro na agência onde levantou o numerário, recorre aos postos de combustível ou estabelecimentos comerciais, mas paga uma taxa de 200 kwanzas pela troca da nota rasgada.
Às vezes você vai para um supermercado e eles negam. Eles não acreditam que você tirou a nota rasgada do ATM. Muitas das vezes até eu tenho que ir numas bombas para fazer a troca dos valores, mas ainda assim eles têm que tirar 200 kwanza, que é para poder te trocarem um dinheiro. Eles negam, as vendedoras negam os valores. Muitas das vezes você até fala para eles que eu tirei assim, os valores saíram assim no ATM, mas eles ainda assim duvidam. Entretanto, o investigador econômico Bernardo Vaz alerta que esta situação provoca descrédito do sistema monetário e reduz o poder de compra das famílias. Um dos primeiros problemas é o descrédito do próprio sistema monetário. E um segundo problema consiste também no facto das famílias deixarem de confiar nos bancos, okay? E voltarmos para o sistema antigo, em que as pessoas vão começar a deixar o dinheiro nos colchões ou voltarmos no sistema dos garrafões. Porque assim, se as pessoas sabem que vão ir no ATM e vão encontrar uma moeda deteriorada ou em mau estado de conservação ou rasgado, mesmo muito velha, as pessoas vão preferir ter as notas em casa. E depois aí surge um sistema paralelo de aceitação de moeda, ou seja, surge uma terceira moeda para substituir o kwanza nesse caso. Então, há vários problemas e depois estamos a falar de famílias também de baixa renda, que são os mais prejudicados. Porque pensa no indivíduo que só tem 5 mil kwanzas no banco, vai levantar esses 5 mil kwanzas e a nota está danificada. E chega no mercado e o mercado não recebe essa nota. Como é que ele fica? Ele perde poder de compra. O economista aponta como solução o reforço do material de fabrico da moeda mais eficaz e inovar os ATMs com tecnologia que impede a saída de dinheiro estragado. Se a moeda for feita com material resistente, o estado de conservação, ou seja, a qualidade, o tempo de deterioração da moeda tende a ser maior. Okay? Se for também feito de um material mais reduzido, o tempo de conservação é menor. Precisar, se calhar, é mesmo uma nova tecnologia em que os ATMs não rejeitam e também não descartam, okay, moeda em mau estado de conservação. Ou seja, se o indivíduo levar uma moeda de má conservação e essa moeda chegar até os ATM, o ATM logo percebe que a moeda está em mau estado de conservação, ela não sai. População agastada com o elevado número de notas rasgadas que saem dos ATMs. Já está em funções o novo diretor da primeira região tributária da AGT para as províncias de Cabinda e Zaire. O responsável disse que vai trabalhar para o alargamento da base tributária com foco na intensificação da campanha de formalização dos contribuintes, visando o aumento do cadastro e da arrecadação fiscal. O novo diretor regional da AGT, Administração Geral Tributária, garante implementar medidas que visam arrecadar mais receitas para os cofres do Estado. De acordo com o responsável, os desafios são enormes para a região de Cabinda e Zaire. Por isso, o primeiro passo a ser dado está ligado à comunicação. Sensibilizar sobre a educação fiscal aos empresários, importadores e a população será crucial para as estratégias da AGT. Estamos aqui em primeira mão, fomos então pedir o auxílio da Sua Excelência, a senhora governadora, a doutora Susana Abreu, tanto no sentido de apresentar as nossas linhas forças aqui a nível da primeira região e também a nível da província de Cabinda. Pretende-se intensificar cada vez mais a campanha relacionada à operação informal, tanto que tem que ver com trazer aqueles contribuintes que estão na informalidade para, no fundo, serem formalizados e garantir aqui o aumento da base cadastral e a própria tributação. Associado a isso, a própria atualização, tanto do cadastro de contribuintes. O responsável garantiu também que a AGT irá aliar-se às administrações municipais na divulgação das informações sobre os impostos fiscais na região. Queremos também maximizar o registro, portanto, dos imóveis, né? Sabemos agora que esta receita é uma receita consignada a nível dos municípios e a perspectiva é solicitar o auxílio dos administradores municipais, portanto, promovendo aqui workshop, portanto, no sentido de fazer chegar as informações da forma como portanto, deveremos atuar, portanto, por via da criação de brigadas
e outras campanhas de sensibilização para garantir então aqui a nível da nossa província o incremento, portanto, em termos de registro de imóvel e consequentemente o aumento portanto, da receita. A nível de 2024 tivemos uma meta a nível da região face ao OGE de 42 mil milhões de kwanzas. E em termos de concretização, nós conseguimos arrecadar a nível das duas províncias pouco mais de 71 mil milhões de kwanzas. Aqui a nível da província de Cabinda, conseguimos em 2024 arrecadar pouco mais de 35 mil milhões de kwanzas. Associado a isso, temos então aqui um leque de contribuintes que no fundo garantiram o cumprimento e aqui destacar o imposto sobre os rendimentos que no final do dia foi o que mais contribuiu neste nível, portanto, de arrecadação, olhando aqui na própria base cadastral. Nesta base cadastral, nós temos pouco mais de 28 mil contribuintes só a nível, portanto, da província de Cabinda. A região norte da AGT vai trabalhar na integração de todos no processo de pagamento dos impostos. Ponto final nesta edição, assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique bem e aproveite muito o seu final de semana. Boa tarde.